Alô, mulheres que estão na busca da ascensão para uma posição executiva nas suas empresas. É com você que eu quero falar. Eu sou Ana Maria Sena, eu já ocupei posições executivas em diversas empresas, em diversas áreas de atuação, e é por isso que eu acabei me especializando nesse processo de evolução de carreira para mulheres, né? As lutas que a gente precisa enfrentar, as competências que a gente precisa ter atenção e desenvolver, os processos que a gente vai ter que realmente conduzir para a gente chegar na posição de destaque e de realmente influência dentro das organizações. São as posições em que a gente tem um comando estratégico. É para lá que eu quero ajudar você a chegar. E eu começo esse vídeo de hoje falando com vocês sobre um mistério, né? Uma situação que muitas vezes a gente não percebe que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer para ultrapassar essa situação, ultrapassar esse desafio. E o que é isso, né? Até pouco tempo atrás eu não sabia, eu não tinha uma consciência clara da existência desses bloqueios, dessas dificuldades, e menos ainda eu não tinha consciência que eu vivi essas situações, eu vivi esses bloqueios. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês já ouviram falar na expressão degrau quebrado? Ou na expressão telhado de vidro? Pois é. São duas expressões que definem uma maior dificuldade para a ascensão feminina às posições executivas. Isso porque a gente enfrenta um inimigo invisível, né, que tem a ver realmente com o fato de que somos mulheres. E porque somos mulheres, enfrentamos aí um preconceito, enfrentamos barreiras invisíveis. Uma barreira invisível é mais difícil da gente romper, é até difícil que a gente enxergue que ela está existindo na nossa vida. Então a pergunta para você é: como está a sua ascensão de carreira hoje? Você que já chegou aí num primeiro nível de posição executiva, tem uma percepção de que já deveria ter evoluído? Você já recebeu feedbacks de que você é uma profissional diferenciada, que você toma decisões bastante ponderadas, que você tem uma qualidade técnica, uma competência, um conhecimento diferenciado na sua empresa? Pois é, eu também fui bastante reconhecida quando eu estava nas posições iniciais da liderança. Eu recebia muito feedback da minha liderança, mesmo que os feedbacks não fossem tecnicamente o mais adequado, mas ele me comparava com outras lideranças da empresa e dizia que me percebia num nível, num patamar superior, que eu tinha mais conhecimento, que eu tinha mais habilidade, que eu tinha realmente competências que me diferenciavam em relação a outros executivos, a outros gestores dentro da organização. E a pergunta que não quer calar: por que então eu não cheguei antes à posição executiva para a qual o meu nome foi cotado, né? Foi cogitado? Pois é, existiu um momento na empresa que houve uma reestruturação e surgiu uma oportunidade numa área que tinha muito a ver com o meu conhecimento na época, né? Eu trabalhava na área de qualidade e estava muito ligado a todo o processo de atendimento ao cliente, né? A gente fazia muitas pesquisas com o cliente, porque em serviços a máxima é ouvir o cliente,
uma coisa que hoje é super comum, mas naquela época era bastante inovador. Então eu estava à frente de uma área que estava muito próxima do cliente, que entendia muito as necessidades do cliente, que fornecia muito treinamento para os colaboradores da área do atendimento, para que eles entendessem melhor as necessidades, para que eles se comportassem de uma forma mais focada na excelência em serviços, uma terminologia que era muito usada naquele momento. Então, realmente meu nome foi cogitado e eu, por 2 vezes, não cheguei nessa posição executiva. Por quê? Porque existia um telhado de vidro. É o inexplicável, imponderável, não é? E muitas vezes a gente está vivenciando e não percebe. Eu não me percebia enfrentando um telhado de vidro. Por quê? Porque se eu percebesse, eu teria agido de forma diferenciada e certamente poderia ter chegado antes a uma posição executiva com mais facilidade, né? Porque realmente eu conquistei, eu posso falar para vocês, eu conquistei a posição executiva. Foi com luta, foi com enfrentamento mesmo que eu consegui chegar lá. Então, eu que era da área de qualidade, que falava, conversava muito com o cliente, que tinha muita informação do cliente, que trabalhava muito as questões de desenvolvimento dos colaboradores para melhor atender as necessidades do cliente, não consegui a posição executiva por 2 vezes na área de atendimento e acabei sendo promovida finalmente depois de um caminho aí de luta, chegando à posição executiva numa área mais de operações, né? Também tinha um pouco a ver com a qualidade, que a qualidade sempre trabalha a questão de visão de processos, melhoria de processos, e eu fiz muito isso, trabalhei muito neste meu primeiro desafio, com a visão de processo, com a visão de melhoria contínua, com os colaboradores, né, que era uma forma que a gente trabalhava, mas eu não cheguei na posição executiva que eu achava que era mais a minha cara, que eu estava mais bem preparada para assumir ali naquele momento. Então, vamos lá tentar entender essa história de degrau quebrado e telhado de vidro. Bom, o telhado de vidro foi uma expressão cunhada na década de 70 por uma advogada americana, Marilyn, e ela dizia respeito a essa dificuldade que as mulheres acabam tendo que enfrentar para o processo de ascensão, que não é tangível, né? Que não é claro, que ele é difuso, mas que a gente acaba batendo aí num teto, né? A gente tenta e é uma luta e a gente não consegue. Era o que acontecia comigo na época. A minha liderança dizia para mim que eu era boa, que eu era capacitada, que eu tinha competências, que eu realmente poderia, deveria ascender, mas ela era a primeira a não permitir a minha ascensão. Então, quando meu nome era cogitado, ela acabava me segurando ali, provavelmente alegando que ainda havia desafios, que eu precisava estar ali entregando para que eu tivesse realmente preparada para ascender. Se você vive essa situação, tenha consciência que isso existe. Porque lá em 2023, o relatório da McKinsey apontou que existe um degrau quebrado, que as mulheres, quando estão aí no processo de ascensão, encontram um degrau quebrado e por isso tem mais dificuldade de ascender para as posições de topo do que os homens. Também é invisível, também não é claro. Por quê? Porque recebe elogio, é muito bem avaliada, mas demora mais a ascender. Como que eu
ascendi, como é que eu consegui chegar lá? Eu tive que sair da zona de conforto. E o que era a zona de conforto? Eu tive que realmente abrir mão de um cargo que eu amava muito o trabalho da qualidade. Eu tive que abrir mão de uma posição de destaque na organização, da própria posição na hierarquia. Então eu saí de uma posição consolidada e fui para uma posição de risco. Eu era ligado direto à presidência do grupo e eu tive que me tornar ligada aí a um diretor. Então, em um certo sentido, foi uma demotion, né? Abrir mão de estar direto com o presidente para ir para um diretor que era abaixo daquele presidente, né? Mais abaixo ainda, porque ainda existia um outro no comando, né? Porque ele era o chairman, eu estava ligado direto ao chairman da empresa. Então isso realmente é o que os americanos chamam de demotion. Claro que a empresa tinha uma estrutura mais flexível, era uma empresa bastante moderna nesse sentido naquela época, mas foi uma demotion para mim internamente, para a empresa como um todo também. Era um projeto estratégico, eu fiquei ligada a esse diretor que tinha o projeto estratégico mais importante da empresa naquele momento. Por isso que também o meu nome foi cogitado, porque com minha experiência na qualidade, visão de cliente, visão de fornecedor, visão de processos, eu poderia realmente estar contribuindo, levando às mudanças que aquele projeto estratégico estava demandando. A empresa estava demandando através daquele projeto estratégico. Mas eu perdi. E eu sofri, foi através de muito sofrimento. Eu tive que realmente fazer um trabalho interno muito grande para encontrar motivação para ir além, né? Para fazer as entregas, até porque as coisas inicialmente ficaram bem confusas, bem difusas. Então eu saí do certo e fui para o absolutamente duvidoso. E é por isso que muitas vezes eu falo, porque também pode acontecer, até com homens, uma situação como essa, que a gente perde antes de ganhar, né? Então eu perdi, eu perdi confiança, eu perdi segurança, eu perdi status, eu perdi colaboradores, equipe, eu perdi muita coisa para poder depois ganhar a posição executiva que eu queria. Mas foi graças a esse movimento que eu pude aí fazer as entregas e que eu trouxe confiança para a empresa, para os decisores da empresa, de que eu estava preparada para a posição executiva. Foi por isso. Foi porque eu enfrentei aí grandes desafios, porque quando você lidera um processo de mudança com pessoas que não estão ligadas hierarquicamente a você, eu acho que esse é o processo de mudança mais desafiador que existe, que você tem que influenciar pessoas que não estão ligadas a você, pessoas com as quais você não tem um poder, você não tem uma autoridade formal sobre elas. Então é muito através de convencimento, é muito através de ouvir. E aí sim, essa era uma competência que eu tinha desenvolvido desde o início da minha carreira, ouvindo sempre colaboradores, clientes, fornecedores. Então eu tinha muito esse hábito, né? Todo o processo de mudança que a gente tinha feito anteriormente lá na qualidade, a gente começava ouvindo as pessoas que estavam envolvidas. A gente sempre acreditou que é quem está com a barriga no balcão, essa terminologia do varejo, quem está com a barriga no balcão é que entende melhor onde as coisas estão pegando, onde não está ok, para poder sugerir mudanças.
eu tive essa habilidade, essa competência, consegui fazer coisas mais do que desejadas, coisas esperadas, mas que a empresa não acreditava, né? Eu acho que as pessoas ali envolvidas não acreditavam que eu seria capaz de fazer e que o que eu fizesse traria os resultados que aconteceram na época. Então a gente saiu aí, houve uma grande redução de custos, houve um aumento de percepção de qualidade superior por parte aí nos relacionamentos com as áreas tiveram um crescimento, um desenvolvimento geral, não só em termos de processos, de melhoria dos processos, mas também da adequação das pessoas naquele novo processo, naquela nova forma de fazer, mesmo elas não querendo que desse certo, porque essa era a verdade verdadeira. As pessoas não queriam que desse certo, afinal eu era uma forasteira, eu vim de fora, eu vim trazer a mudança de fora para dentro. Essa é a mudança realmente mais dolorosa, né? É quando alguém de fora traz aí a sugestão e implementa as mudanças que precisam acontecer. A gente chama atenção quando consegue isso. A gente mostra uma maturidade, a gente mostra realmente competências, a gente mostra que a gente é capaz de assumir desafios maiores quando a gente faz isso. Mas pensem bem, se eu tivesse entendido que eu estava ali sendo bloqueada por esse telhado invisível, né? Eu teria conversado com meu chefe sobre isso. Eu tinha muita abertura com ele, principalmente quando ele vinha com esses feedbacks positivos, animados. Eu poderia ter chegado para ele e falar: opa, peraí, se você realmente acredita que eu sou essa profissional que você está dizendo, qualificada, preparada, madura, capaz de enfrentar desafios que outros profissionais na empresa não conseguem, por que então você não está permitindo que eu ascenda para a posição executiva para a qual eu fui convidada? O que eu preciso fazer para chegar lá? Esse é o meu conselho para você. Muitas vezes a gente acaba entendendo que houve aí um problema qualquer, ou que a liderança não quer abrir mão da gente porque ama a gente, mas não nos esqueçamos que a liderança, antes de tudo, ama resultado, ama que a empresa continue crescendo, tem essa grande responsabilidade pelos resultados da empresa. Então é a liderança a primeira que vai querer que pessoas qualificadas assumam os maiores desafios na empresa. Se você é essa pessoa qualificada que vai ajudar a empresa a chegar lá, por que é que você não está chegando? Por que você ainda não assumiu uma posição executiva na sua empresa? Pode ser esse telhado de vidro. E muitas vezes a sua liderança que está te segurando, que está ali criando esse telhado de vidro, que cria empecilhos, que cria dificuldades para que você cresça, nem sabe que ela está fazendo isso. Então você pode ajudar a sua liderança a compreender que ela está te segurando, que ela está prejudicando a empresa. Que você, quando chegar lá, você vai fazer coisas excepcionais e vai trazer os resultados que a empresa precisa. Mas, em primeiro lugar, você tem que saber que existe o telhado de vidro ou o degrau quebrado. Aí, você vai poder ter uma conversa produtiva com a sua liderança. Não de reclamação, não de questionamento, mas de reflexão, de pedido
de ajuda para que você se torne a pessoa que ele acha que é preparada para o desafio. Uma troca. Você não vai. Você diz que eu sou muito boa, então você tem que me ajudar a crescer. Não é essa a postura. Eu sei que você me acha muito boa, você está dizendo isso agora, então me diz, o que está faltando, o que eu ainda preciso fazer para poder estar apta a assumir uma posição executiva para a qual eu fui convidada e você não julgou que era ainda o momento. Me ajuda, porque eu quero chegar lá. Ah, esse é um outro ponto. Muitas vezes a liderança não sabe que você quer chegar lá. Ela acha que você está muito bem ali naquela posição, ela vai sentir falta de você naquela posição, óbvio que vai. Se ela está dizendo que você é competente, que você é boa, fez uma excelente avaliação de desempenho de você, é porque ela gosta de ter você lá, ela sabe que você é boa, então ela também não quer te perder. Se ela acha que você também não quer sair dali, que você está feliz, está confortável, então juntou a fome com a vontade de comer, aonde que você vai ficar? Naquele lugar que você se encontra. Então, esta conversa produtiva também é para falar que você quer ascender, que você quer novos desafios. Então, diga. Você precisa dizer sim. Ah, mas aí eu vou magoar. Como é que eu faço? Vamos lá. A melhor forma de você falar sem magoar é usando mesmo o feedback da liderança. Então, ela trouxe que você é boa, que ela gosta, que não sei o quê. Aí você tem que dizer que você tem sonhos, que um dos seus sonhos é ter uma posição mais estratégica, é poder participar das decisões, é poder contribuir mais para os resultados da empresa. E por isso que você quer ascender para a posição executiva, mas que você precisa do apoio dessa sua liderança, que ela pode te dar dicas do que você ainda precisa fazer em termos de desenvolvimento, coisas que você precisa desenvolver. Isso vai trazer até um feedback mais preciso, porque às vezes a gente acaba recebendo feedback, não, você é ótimo, você é maravilhoso, né? E a gente não ascende para a posição executiva e aí, né? O que a gente faz com esse ótimo, maravilhoso? É muito bom quando a gente consegue realmente saber o que eu faço que realmente leva a liderança à conclusão de que eu sou uma boa profissional. Vamos anotar esses aspectos, né? Muitas vezes o feedback não é muito claro, não é muito preciso, e também é nosso papel. Nós demonstramos maturidade quando a gente sabe perguntar, né? E a perguntar é indagar mesmo. Você poderia me dizer de uma forma mais clara, por exemplo, em que aspecto, né? Em que competência, qual é a habilidade que você acha que eu tenho mais desenvolvida e que contribui mais para os resultados? Qual é a habilidade que você gosta mais em mim? É uma forma de você caminhar, né? Muitas consultorias, muitos autores, eles alegam que a gente sempre deve reforçar os nossos pontos fortes, né? Porque pontos fracos são mais difíceis de serem desenvolvidos. Então, comece realmente pelos pontos fortes, né? Isso é que vai fazer a diferença, é quando a gente consegue usar, né, as nossas forças como alavanca da nossa carreira. Então, descobrir quais são os seus pontos fortes com a sua liderança que te elogia tanto. Então, usa isso, ela está te elogiando, vamos ser mais claros aqui nos elogios, do que se trata, no que eu sou realmente muito boa e que você gostaria de estar cada vez mais usando essa minha habilidade, essa competência para que a gente chegue aos resultados. Então, uma conversa realmente produtiva. Usar esses momentos de feedback
que às vezes até na nossa cabeça fica assim, não sei por que me fica me elogiando, às vezes parece que não é verdadeiro, né? Porque a gente tem esse problema, né, de achar que a gente não é muito boa, que a gente não tá ok, que a gente tem muita coisa para desenvolver e não tá claro nem uma coisa nem outra, né? Se tá elogiando é porque a gente é boa. Acredita nisso. Eu sou uma pessoa que tinha dificuldade, eu achava que não era, que me elogiava, na verdade, porque eu trabalhava diretamente com aquela liderança, então, como eu era do time da liderança, eu era muito boa só porque eu era do time da liderança, não porque eu era muito boa, e eu estava enganada, porque não era isso. Realmente, ela achava que eu tinha competências e que eu tinha conhecimento especial principalmente para aquele desafio que eu tinha na época. Então, acredita, você é especial, você é muito bom. Existe sim um degrau quebrado, um telhado de vidro que pode estar segurando você numa posição que você já deveria ter ascendido há muito tempo. Você vai ter que se mexer. Então, vai ter que ter conversas produtivas. O primeiro passo, tenha uma conversa produtiva com a sua liderança imediata, né? Você já teve essa conversa produtiva? Não chegaram a conclusão nenhuma? O que trouxe para você essa conversa produtiva? Será que não está na hora de retomar essa conversa produtiva com as ações que você empreendeu para se preparar melhor? Ou você não fez nada? Ou a conversa não foi tão produtiva assim que você não conseguiu extrair o que você precisa fazer para chegar lá? Então, volta para a conversa e transforma essa nova conversa numa conversa produtiva, que você saia mesmo com inputs aí para que você se desenvolva para a posição executiva. Tem muita coisa que a gente precisa desenvolver quando a gente quer ascender para a carreira executiva, né? Para a posição executiva. A gente tem que melhorar em gestão, em fundamentos aí de gestão, fundamentos da administração, a gente tem que melhorar em liderança, a gente tem que melhorar em equipe, né, em formação do espírito e do trabalho em equipe, a gente tem que melhorar no trâmite político. Mulheres têm mais dificuldades para lidar com as questões da política, acabam resistindo às questões da política, mas a política, na verdade, nada mais é do que o bem comum, buscar o bem comum daquele lugar, né? O polis aí, a praça ou a cidade. Então, a política é o bem comum naquele lugar. Então, a mulher está muito bem preparada para isso, para desenvolver o bem comum. Se eu posso te dar uma dica, a dica principal é: tudo começa com uma conversa produtiva com a sua liderança imediata. E, para terminar, uma outra dica é: nunca jamais, em tempo algum, transforme a sua liderança imediata num inimigo. Porque, sem dúvida, a sua liderança imediata é o principal agente do seu crescimento. Você tem que, sim, sempre posicionar a sua liderança imediata como um mentor, como um exemplo, como uma pessoa que pode te ajudar a chegar aos seus objetivos. E, obviamente, demonstrar isso para ele e estar, né, sempre parceira para os desafios que ele tiver que vencer. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte e compartilha aí com quem você acha que precisa estar ouvindo sobre esse novo conceito, né? Que não tem nada de novo desde a década de 70 que ele existe, né? O telhado de vidro ou o degrau quebrado, como diz lá o relatório da McKinsey. Até o próximo!